Antigo sonho do São Paulo, o goleiro Marcelo Groi pode deixar o Al Ittihad no fim dessa temporada. Vídeo de hoje do canal do Nicola com detalhes sobre essa história. Bora te atualizar também sobre o Palmeiras, que perdeu para o Atlético Paranaense. Existe mesmo uma oferta do Arsenal de 120 milhões de reais pelo Danilo? Bora te atualizar ainda sobre informações do Flamengo, uma nova oferta a Lázaro. Vou te contar detalhes sobre o papo que eu tive com o Cuca. O treinador vai ou não renovar seu contrato com o Galo? Andrei, volante do Vasco, tem um novo interessado na Inglaterra. As últimas do mercado de transferências, confusão para Vasco e Grêmio na Série B e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima quarta-feira a todos vocês. Antes de passar todas as notícias que eu prometi agora há pouco, só me apresentar, sou jornalista esportivo, dono desse canal, tenho ainda um blog no Yahoo e escrevo uma coluna no Super Esportes. A missão por aqui é deixar você por dentro de tudo sobre o mercado de transferências, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que de segunda a segunda sempre prepara as melhores cotações para você se dar bem. Nessa quarta-feira, Libertadores da América, Vélez e Flamengo na Argentina. Vitória do time argentino pagando R$ 4,50, o empate paga R$ 3,22 e a vitória do Flamengo paga R$ 1,90. Já na quinta-feira, pela Sul-Americana, jogo entre Atlético Goianiense e São Paulo no Serra Dourada. Vitória do Dragão paga R$ 2,87, o empate paga R$ 3,18 e a vitória do São Paulo pagando R$ 2,51. Para aproveitar essas e outras possibilidades no futebol, basquete, tênis, vôlei, enfim, qualquer esporte, é só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro na 1xBet e começa a apostar. Só não se esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que o Palmeiras perdeu por 1-0 para o Atlético Paranaense. Isso você já sabia, gol do Alex Santana. É que com a derrota caiu uma invencibilidade de 20 partidas ou 3 anos jogando como visitante na Libertadores da América. Palmeiras era imbatível. Com esse resultado, o único que ainda pode ser campeão sem perder na atual edição é o Flamengo, que enfrenta o Vélez Sarsfield na semifinal. O último que foi campeão da Libertadores sem qualquer derrota foi o Corinthians. Num período de 44 anos, o Timão foi o único a conseguir essa façanha. Seguindo com o giro de notícias, contar que a semifinal entre Atlético e Palmeiras registrou média de 13,8 pontos de audiência no SBT. O Sistema Brasileiro de Televisão, a emissora de Silvio Santos, ficou em segundo lugar durante todo o período, atrás da Globo, que registrou 26,6 pontos de audiência, praticamente o dobro. Não foi uma boa audiência para o futebol. Além desses 13,8 de média, o SBT conseguiu picos de audiência de 16 pontos, também abaixo das expectativas, levando em consideração que era uma semifinal de Libertadores. Terceiro lugar do horário ficou com a Record, que apresentou 4,2 pontos de audiência. Para fechar o giro de notícias, Rafael Veiga deixou o confronto contra o Atlético com um problema no tornozelo. Ele saiu do estádio com uma botinha e vai passar por exames médicos nessa quarta-feira para saber a gravidade da lesão. Já o Corinthians é só o 10º colocado no segundo turno do Campeonato Brasileiro. O timão de Vitor Pereira somou 7 dos 15 pontos possíveis e está atrás, por exemplo, do Fortaleza, único com 100% de aproveitamento, 15 pontos disputados, 15 pontos conquistados. Segunda campanha do Flamengo com 13, o Internacional aparece em terceiro com 12, o Palmeiras e o América têm 11 pontos na sequência. Goiás, Santos e Atlético Paranaense também pontuaram mais do que o Corinthians. Para fechar o giro de notícias, queria contar que o William Farias, volante, renovou seu contrato com o Coritiba. O vínculo atual se encerrava em dezembro e foi prorrogado até o fim de 2024. E a saideira lamentar as cenas de policiais de Maceió que agrediram a torcedores do Náutico. É bem verdade que os torcedores do Timbu não tiveram um comportamento legal durante a derrota por 2-0 para o CSA, mas eles foram levados para fora do estádio e foram agredidos e torturados. As cenas são horripilantes, de torcedores do Náutico ajoelhados, de costa para os policiais que iam batendo em um por um. Bora falar sobre o Atlético Mineiro e a possibilidade de Cuca estender seu vínculo com o Galo até dezembro de 2023. O atual contrato prevê só 5 meses de duração. Ele ficaria somente até o fim do Campeonato Brasileiro. Prensa mineira, baseada em fontes do Galo, tem afirmado que a renovação de contrato se tornou bem próxima, é uma questão de tempo.
Conversei antes de gravar esse vídeo com o próprio Cuca e perguntei se as negociações andavam quentes. A resposta dele foi geladas. Depois eu quis saber se já haviam pelo menos sido iniciadas as tratativas. E ele falou que não existe nenhuma conversa no momento. O foco, tanto do Galo quanto do Cuca, é de recuperar o time, que é só o 7º colocado no Campeonato Brasileiro e está fora da Libertadores e da Copa do Brasil. Desde que o Cuca reassumiu o Atlético, foram 7 partidas e uma única vitória, outros 3 empates e 3 derrotas. O Galo precisa buscar a recuperação, sob o risco de nem conseguir a vaga na Libertadores da América na fase de grupos via Campeonato Brasileiro. Bora de novidade envolvendo o volante Andrei, o grande xodó da torcida do Vasco, e é aquele que também causa mais preocupação. Isso por causa da dificuldade na renovação do contrato. Contei para vocês na semana passada que tudo andava ainda distante, as partes não haviam chegado a um acordo. Tenho ouvido isso com frequência de pessoas próximas ao atleta. E nessa terça-feira o pessoal da TNT Sports trouxe a informação de que o Newcastle da Inglaterra, o mesmo clube que contratou recentemente o Bruno Guimarães, tem a intenção de fechar com o Andrei. Ninguém próximo ao atleta me confirma essa história, mas a informação da TNT Sports dá conta de que uma proposta de 35 milhões de euros ou 180 milhões de reais pode ser apresentada muito em breve. Confesso que considerei um número muito alto, especialmente porque o contrato do Andrei com o Vasco se encerra em agosto de 2023. Se não houver a renovação com o Cruz Maltino, o Newcastle já pode assinar um pré-contrato com o Andrei a partir de fevereiro do ano que vem. Prometo ficar de olho nessa história. Volante de só 18 anos de idade que ganha 7 mil reais mensais. Até por isso, para tirá-lo do Vasco entre os clubes brasileiros, bastaria pagar 14 milhões de reais ao Vasco como multa rescisória em território nacional. Só que além do pagamento da multa, há também a necessidade de convencimento do Andrei. O Flamengo é um clube que monitora, que tem a intenção de contratá-lo, mas o Andrei está completamente ressabiado com essa ideia de deixar o Vasco pela porta dos fundos. Por falar em Vasco, quero contar que a situação do Cruz Maltino e do Grêmio na Série B ficou bem complicada depois das primeiras partidas da 27ª rodada disputadas nessa terça-feira. É que o Londrina, o Sport e o Tombense venceram seus jogos. Para completar, o Grêmio foi derrotado por 2-0 pelo Criciúma em Criciúma. E o Vasco, que joga nessa quarta-feira contra o Guarani em casa, tem a obrigação de vencer sob o risco de ver uma aproximação extremamente perigosa. O Grêmio nesse momento é o 3º colocado da Série B com 44 pontos. O Vasco é o 4º com 42. O problema é que a galera fora do G4 encostou de vez. O Londrina aparece com 41 pontos, o Sport com 40 e a Tombense com 39. Se o Vasco for derrotado hoje, ele vai para as últimas 11 rodadas do Campeonato Brasileiro com 1 ponto de vantagem para o 5º colocado, 2 pontos para o 6º e 3 pontos para o 7º. Até por causa disso, existe uma pressão gigante no Vasco para que a 777 contrate um treinador. E Carlos Brasil, o gerente de futebol do Cruz Maltino, é cada vez mais cornetado. O torcedor do Grêmio também está revoltado com o Roger Machado. Embora os dirigentes do Grêmio tenham afirmado, depois da derrota para o Criciúma, que ele segue no clube, apesar da campanha preocupante e do risco de permanência na Série B, mesmo com uma folha salarial de 11 milhões de reais por mês. Hora de falar sobre o Flamengo, que recebeu mais uma proposta nessa terça-feira. A oferta veio do Almeria, da Espanha, por Lázaro. 5 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus, ou seja, 7 milhões de euros num pacote por 70% dos direitos econômicos do meio atacante Lázaro. O Flamengo já respondeu que não aceita essa oferta, só vai fazer negócio por pelo menos 10 milhões de euros. É o 2º clube europeu que procura o Flamengo para tratar sobre o Lázaro. Somente nos últimos dias, você já sabe que o West Ham chegou a oferecer 5 milhões de libras para levar o Lázaro em definitivo. O Flamengo tem batido na tecla de que não pode vendê-lo por menos de 50 milhões de reais, sob o risco de fazer um péssimo negócio, o que eu concordo. Até acho que 50 milhões de reais é pouco. Afinal de contas, o Lázaro foi formado na base, tem salário baixo e é um jogador extremamente produtivo, mesmo no elenco recheado de atletas caros e bastante conhecidos. Só para completar sobre o Lázaro e os clubes interessados, o West Ham, depois dessa oferta de 5 milhões de libras, parece ter desistido do acordo, até porque já investiu recentemente 60 milhões de euros para fechar com o Lucas Paquetá, outro ex-jogador do Flamengo. Hora de falar sobre o Palmeiras e a possibilidade de Danilo deixar o clube para jogar no Arsenal nos últimos dias da janela de transferências. Você tá ligado que na Inglaterra a janela se encerra nessa quinta-feira.
Pois bem, nessa terça-feira, um narrador da imprensa britânica, que inclusive transmite os jogos da Libertadores, afirmou que o Arsenal tem a intenção de contratar o Danilo e estaria preparando uma proposta de 25 milhões de euros para fechar com o jogador. Pouco mais tarde, o pessoal do Goal trouxe a informação de que o Verdão já recebeu uma oferta de 20 milhões de libras, que equivalem a 120 milhões de reais para vender o atleta. Vale a lembrança de que a multa rescisória do Danilo é de 100 milhões de euros, ou mais ou menos 514 milhões de reais, e a Leila Pereira vinha batendo na tecla de que não o venderia em hipótese alguma. O que está rolando por trás dessa história? De acordo com a imprensa inglesa, o Arsenal procura um substituto para o Elneny, que acabou se machucando. E o Danilo, 21 anos de idade, brasileiro, super conhecido do Edu Gaspar, que é o diretor de futebol do Arsenal, seria uma das possibilidades. Antes de gravar esse vídeo, por volta de 00:30, conversei com uma pessoa do Palmeiras, que me assegurou que não existiu nem proposta, nem sequer sondagem do Arsenal até esse momento. Ainda pode acontecer ao longo da quarta-feira? Pode, mas há pouco tempo hábil para que esse negócio aconteça. E repetindo uma informação importante, Leila Pereira tem batido na tecla de que não quer, em hipótese alguma, se desfazer dos seus principais jogadores nessa janela de transferências. O Palmeiras hoje trabalha com a perspectiva de vender 2 atletas. Kusevich, zagueiro chileno que não tem tanto moral com Abel Ferreira e é mais um dos 6 estrangeiros, além de Jorge, lateral esquerdo, que tem um custo alto e virou a terceira opção para a posição. Bora fechar o vídeo para falar sobre Marcelo Groi e uma brecha que pode facilitar sua contratação no São Paulo. Antes, explicar o contexto. São Paulo não confirma de forma pública, mas tem a intenção de contratar um titular absoluto para o Gol em 2023. E o Marcelo Groi é um nome desejado pela diretoria do Tricolor há bastante tempo. O Rui Costa, que é o diretor executivo de futebol, é fã do Marcelo Groi. Eles trabalharam juntos nos tempos de Grêmio. Foi inclusive o Rui Costa quem ofereceu 5 anos de contrato para o Groi lá no Grêmio, antes dele se transferir para o futebol saudita. Nesse momento, o Groi tem contrato com a Al Ittihad até junho de 2023. E o próprio São Paulo já havia sondado a possibilidade de contratá-lo alguns meses atrás e foi informado pelo Bruno Junqueira, o empresário que representa o Marcelo Groi, de que não havia a menor possibilidade e o Al Ittihad, intransigente, nem consideraria discutir a possibilidade de liberação do atleta. Só que tem uma brecha que pode acabar facilitando a vinda do goleiro de 35 anos de idade, que é titular absoluto por lá e vive grande fase. O Groi já tem mais do que 3 meses de salários atrasados no Al Ittihad, o que lhe permitiria, nesse momento, já procurar a FIFA para pedir a rescisão do contrato de forma unilateral. Ele não vai fazer isso, até porque não pode voltar ao futebol brasileiro nesse momento. A janela de inscrições por aqui já se encerrou. Até procurei o Bruno Junqueira para saber se existia alguma intenção da parte do atleta em recorrer à justiça, e o Bruno não quis falar sobre o tema. Mas posso assegurar para vocês que o São Paulo já foi avisado desses salários atrasados. Se a coisa prosseguir daqui até dezembro e o Marcelo Groi perceber que vai ter muita dificuldade em receber o salário, ele pode recorrer à justiça para pedir a quebra do contrato, se tornando um atleta livre. Aí, nesse contexto, seria uma opção extremamente válida para o São Paulo. Tricolor que busca um goleiro desde a aposentadoria do Rogério Ceni em 2015. Cheguei a contar para vocês nesses dias que foram 9 goleiros utilizados desde a aposentadoria do Ceni e nenhum deles conseguiu se firmar. Bastante dinheiro gasto, 20 milhões no Thiago Volpi, mais 6 milhões no Jean, mais 1 milhão no Felipe Alves, isso sem falar nos salários de todos os atletas utilizados. Com o Groi, São Paulo resolveria seu problema no gol. Mas queria saber a sua opinião dos goleiros comentados, qual aquele que mais te agrada. Cheguei a sugerir num vídeo dessa terça-feira os goleiros argentino Rossi e mexicano Ochoa. O detalhe é que eles são gringos e por isso ocupariam vagas de estrangeiros. São Paulo hoje já tem bastante estrangeiro no seu elenco. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quem curtiu, deixa like, se inscreve no canal. A gente volta de tarde com mais informações. Abraço, tchau!